Lendas antigas, mitos e religiões de todo o mundo falam de deuses e anjos, nem sempre no sentido espiritual, mas de seres reais de carne e osso que interagem com a humanidade. Muitas dessas culturas antigas possuíam um vasto conhecimento de matemática e astronomia, atribuindo esse conhecimento aos deuses. Quem eram esses seres divinos conhecidos por uma das civilizações mais antigas, os sumérios, como os Anunnaki? Vamos explorar os mistérios que envolvem os Anunnaki e buscar respostas ocultas no novo episódio de Segredos da Origem. Bem-vindos! A civilização suméria, que surgiu há mais de 6.000 anos na Idade Esmeralda, possui mais de 100 dos primeiros avanços para uma sociedade moderna. Isso inclui agricultura, ciência, medicina, matemática, reino, leis, julgamentos, decisões, escolas e, essencialmente, todos os aspectos da sociedade que foram integrados ao seu desenvolvimento. Mas como uma civilização como essa se tornou tão avançada de alguma forma, será possível que tenham sido detidos por outra civilização extraterrestre mais avançada? Ultimamente, uma teoria tem ganhado enorme popularidade, a dos antigos astronautas e seres chamados Anunnaki. Quem eram eles? Será que realmente existiram? E em caso afirmativo, qual era o propósito e a motivação deles ao criar a humanidade? Considerada a civilização mais antiga do mundo, a civilização mesopotâmica do sul da Suméria surgiu por volta de 3.000 a 4.000 depois de Cristo. Seus habitantes deixaram para trás valiosas evidências de sua sociedade avançada, incluindo a escrita cuneiforme em tabuletas de cera e pedra que eles mesmos inventaram. Utilizando um estilete de pedra para imprimir símbolos em tabuletas de cera e pedra, seu sistema de escrita permitia a preservação de informações. Por muito tempo, decifrar as tabuletas cuneiformes foi difícil. Em março de 1843, no entanto, milhares de tabuletas foram descobertas em um palácio azul, oferecendo evidências valiosas de um antigo reino. Durante uma década, as ruínas da capital suméria, a cidade de Ur, também foram descobertas. Ali, os pesquisadores encontraram o fabricante de charutos de Ur, tabuletas cuneiformes e tumbas adornadas com ouro. Mas o interessante é que as tabuletas cuneiformes encontradas no sítio arqueológico revelam mais do que apenas evidências de uma civilização antiga. Eles apontam para descrições de um grupo de seres divinos conhecidos como Anunnaki, ou os principais descendentes de Deus que, segundo a crença suméria, desceram do céu. A civilização suméria acreditava em uma hierarquia de deuses chamada Anunnaki, sendo os deuses celestiais as divindades supremas. Esses seres possuíam imenso conhecimento e poder além da capacidade humana, e sua origem permanece um mistério para os arqueólogos. As tábuas sumérias sugerem a possibilidade de uma origem extraterrestre para os Anunnaki, que desempenharam um papel importante na criação da civilização. Eles foram responsáveis pela engenharia genética da raça humana, como se pode observar na lista suméria de deuses, que contém os nomes de deuses que viveram por centenas de anos, levando os pesquisadores a especular sobre a presença de genes extraterrestres. A lista suméria de deuses é talvez um dos textos antigos mais importantes, descrevendo perfeitamente uma época na história em que os deuses literalmente governaram por milhares de anos. Depois que o navio do rei desceu do céu, o navio do rei estava em Eridu. Em Eridu, Alulim tornou-se rei. Ele irrigou por 28.800 anos. Al-Aljar irrigou por 36.000 anos. Eles irrigaram por 64.800 anos. Um dos detalhes mais interessantes da lista de deuses sumérios é o fato de a lista mais antiga descrever 8 reis que governaram a Terra por um total de 241.200 anos, desde que a nave do rei original desceu do céu até a época da grande frota que rasgou a Terra, e mais uma vez a nave do rei foi trazida do céu após a frota. Será que os antigos reis do verão viveram por centenas ou até milhares de anos, tornando-os ancestrais extraterrestres? Alguns acreditam que essa questão foi respondida há mais de 35 anos. Em 1976, Zecharia Sitchin publicou o livro O 12º Planeta, revelando sua interpretação dos deuses Anunnaki. Sitchin acreditava que os deuses sumérios eram extraterrestres que caíram na Terra há mais de 450.000 anos
criaram os humanos e desempenharam um papel importante durante uma grande frota. Mas por que os Anunnaki visitaram a Terra e criaram os humanos? De acordo com a hipótese de Sitchin, eles vieram à Terra para extrair ouro e criaram os humanos para realizar essa tarefa. Essa teoria é controversa, mas há evidências de que os Anunnaki foram os criadores originais da humanidade. Os Anunnaki afirmavam ter vindo de seu planeta Nibiru e podiam viajar através de portais estelares e buracos quentes. Zecharia Sitchin também afirmou que os sumérios aprenderam astrologia com os Anunnaki, o que lhes proporcionou um profundo conhecimento do nosso sistema solar, incluindo Vênus e Saturno, e até mesmo a representação de um 10º planeta chamado Nibiru. Sitchin acreditava que Nibiru orbitava o Sol a cada 3.600 anos terrestres e causava perturbações quando passava perto da Terra. Em 1983, o Washington Post noticiou a existência de um corpo celeste tão grande quanto Júpiter, e a NASA reconheceu a possibilidade da existência de um grande planeta oculto devido aos efeitos gravitacionais observados em nosso sistema solar. Astrônomos modernos detectaram um planeta 10 vezes maior que Plutão. Alguns acreditam que os Anunnaki vieram de Nibiru e criaram um escudo na Terra usando ouro para ajudar a curar seu próprio planeta. Quem são exatamente os Anunnaki? O termo Anunnaki vem de Anu, o deus principal do céu, e Anunnaki significa simplesmente os filhos de Anu, ou também pode ser traduzido como aqueles que vieram do céu. As 3 figuras mais proeminentes do panteão Anunnaki são Anu e seus 2 filhos, os meio-irmãos Enlil e Enki. Anu era o deus supremo e rei dos Anunnaki, e acreditava-se que residia nos céus observando as ações dos outros deuses. Enlil era o deus do ar e das tempestades. Ele era o primogênito de Anu, e seu mestre, portanto, seu papel na Terra era o de defensor de seu pai. De certa forma, ele era o principal rei do planeta. Enki era o 2º filho de Anu. Ele era o deus do conhecimento, da sabedoria e da criação. Originalmente, Enki era venerado como um deus da água doce e servia como patriarca da cidade de Eridu. Hoje, Eridu é considerada um dos assentamentos permanentes mais antigos da Mesopotâmia e talvez até mesmo do mundo. Os antigos sumérios também acreditavam que Eridu era a primeira cidade do mundo e documentaram essa crença na lista de reis sumérios e na Gênese de Eridu. Nos tempos modernos, pelo menos 18 níveis de revestimento foram encontrados no local. Portanto, é provável que tenha sido realmente a primeira cidade e provavelmente a residência do rei Enki. Com o tempo, a influência de Enki cresceu, e esse deus passou a ser considerado detentor de poder sobre muitos outros aspectos da vida, incluindo magia, criação e fertilidade. Na verdade, foi Enki, juntamente com Ninhursag, o antigo símbolo da mãe poderosa que criou geneticamente os primeiros humanos, chamados Abdamo. Eles fizeram isso misturando seu próprio DNA com o do Homo erectus, e como resultado, criaram o Homo sapiens. Isso nos lembra da frase bíblica de que Deus nos criou à sua imagem. Inicialmente, os seres humanos que não podiam se reproduzir eram criados em laboratórios e usados como mão de obra para extrair ouro. Ao ver como suas criações, seus próprios filhos, estavam sendo exploradas de alguma forma, Enki decidiu cuidar deles. Contrariando a vontade de Enlil, Enki secretamente concedeu aos humanos o conhecimento da matança e da reprodução. E não só isso, ele lhes ensinou o conhecimento do universo. Algumas teorias sugerem que um dos lugares favoritos de Enki era o Atlântico, e que ao tentar proteger seus filhos, ele, com a ajuda dos arcturianos, estabeleceu a civilização Atlante.
um lugar isolado onde os humanos podiam viver livremente sem serem explorados pelos Anunnaki. Mas esse ato envelhece Enlil. De fato, as tabuletas de argila sumérias descrevem uma guerra entre os dois irmãos. Acontece que a detonação de armas nucleares no século XX não foi a primeira vez que a humanidade testemunhou uma destruição tão terrível. Através da obra de Zecharia Sitchin, do livro do Gênesis das tabuletas de argila sumérias e de evidências arqueológicas, como esqueletos radioativos antigos, existe a possibilidade de um antigo evento nuclear ter destruído a civilização suméria devido a lutas pelo poder entre os deuses. Como seu criador, o deus Anunnaki Enki tinha uma relação paternal com os primeiros humanos, mas Enlil, que atuava como o único comandante da Terra, ficou furioso com seu irmão Enki por ter arruinado a linhagem Anunnaki através do cruzamento entre espécies. Essa mudança impôs uma escuridão não apenas sobre a natureza humana dos deuses Anunnaki, mas também sobre a própria antiguidade da humanidade na Terra. Existe uma teoria que sugere que 2 dos ataques de Enlil contra o clã de Enki e a humanidade são descritos nas histórias da Luta e da Torre da Luta. Sua última tentativa depois da Córcega, a Assembleia dos Deuses a qual Yes era dedicada, foi o bombardeio nuclear de 5 cidades na planície do Jordão, incluindo Sodoma e Gomorra, o que resultou na destruição da civilização suméria e da própria civilização dos Anunnaki na Terra, incluindo seu espaço-porto no Sinai. Os livros da Terra contam que após a guerra, Enki foi exilado do planeta. No entanto, ele continua a ensinar à humanidade conhecimentos espirituais e a ajudá-la em seu desenvolvimento. Os Anunnaki eram conhecidos na antiga Babilônia como Sire, que carregava o significado de dragões ou grandes serpentes, e o deus Anunnaki Enki era associado à Irmandade Esmeralda, e frequentemente representado por 2 caduceus de esmeralda, um símbolo que tinha múltiplos significados nos tempos antigos. Alguns estudiosos sugeriram que o símbolo representava a natureza reptiliana dos Anunnaki e sua conexão com uma raça reptiliana e alienígena, enquanto outros associaram a esmeralda do dragão como um símbolo de Kundalini, conhecimento espiritual e sabedoria. Curiosamente, o caduceu é também a maquiagem mágica usada por Hermes, também conhecido como Thoth, o deus egípcio da sabedoria. E não só isso, o caduceu de Enki e posteriormente de Hermes possui no topo do joelho central o cone de pinos que representa o dom da consciência Kundalini quando ativada. Frequentemente, quando o caduceu é representado, ele simboliza que em nossas meditações mais profundas podemos acender e acessar todo o conhecimento e as ferramentas para a cura. Outro objeto enigmático visto na arte suméria é o presente usado pela maioria dos deuses Anunnaki. O significado desses presentes é desconhecido, mas alguns acreditam que não foram escolhidos aleatoriamente e que devem ter um significado mais profundo e simbólico. Eles nos lembram um pouco luvas, mas o objeto mais intrigante que os Anunnaki possuem é uma corda fina que está sempre apontada para algo. Você sabe algo sobre marretas refinadas na Mesopotâmia antiga? O que elas representavam ou simbolizavam na antiguidade? De uma perspectiva esotérica, a marreta refinada pode ser vista como um símbolo de iluminação e despertar espiritual. A corda fina é um símbolo que tem sido usado em muitas culturas e religiões ao longo da história, incluindo os sumérios egípcios e gregos. Às vezes, a corda fina era usada como uma oferenda sagrada ou como um símbolo do divino. Por exemplo, no Antigo Egito, a cabeça de Osíris, o deus do deserto, era representada com um pente fino no topo. No hinduísmo, o pente fino é por vezes associado ao senhor Shiva, o deus da destruição e da transformação. O objeto do poeta, também conhecido como a férula papal, tem um belo arco como elemento decorativo. No Vaticano existe uma escultura em bronze de um belo arco, considerada a maior do mundo. Localiza-se no Jardim do Pente Fino e é considerado um símbolo significativo do significado espiritual e histórico do Vaticano. Por quê? Em algumas tradições esotéricas, o pente fino também é conhecido como um símbolo de regeneração e renascimento. Isso ocorre porque o pente fino contém sementes que podem ser usadas para criar novas árvores, simbolizando o ciclo da vida, da morte e do renascimento. As árvores do belo pente de Quionifer são algumas das árvores mais antigas do planeta.
existindo poucas outras espécies, além de todas as espécies de árvores com flores combinadas. Os pentes finos precursores evolutivos das flores possuem espinhos que se espiralam numa sequência de Fibonacci perfeita, semelhante à geometria sagrada de uma rosa ou de um girassol. Na maioria das culturas antigas, o pente fino era associado à glândula pineal, provavelmente devido ao formato do pente fino dessas glândulas. A glândula pineal, assim chamada por seu formato, que lembra uma cúpula fina, está localizada no centro geométrico do nosso cérebro e fica próxima à nossa percepção da luz. É uma pequena glândula endócrina responsável pela produção de melatonina, que regula os padrões de vigília e os ritmos circadianos, recebe mais sangue circulante do que qualquer outra área do corpo, exceto os rins, e é singularmente isolada do sistema de barreira hematoencefálica. A glândula pineal também está associada a experiências espirituais e místicas, sendo referida como o terceiro olho em algumas tradições espirituais ou a semente da alma. Diz-se que ela é a ponte para um estado superior de consciência e para experiências espirituais. Rick Strassman, um psicofarmacologista, acredita que o terceiro olho é a fonte da substância psicodélica DMT em nossos corpos. Strassman levantou a hipótese de que grandes quantidades de DMT são liberadas em nossos corpos durante estados de consciência de exaustão espiritual, como o nascimento à morte e experiências de quase-morte, ou talvez durante o despertar ou um momento de iluminação. O DMT sintético ou plantas que contêm DMT são frequentemente usados como psicodélicos recreativos ou em cerimônias seminais como a cerimônia da ayahuasca, originária da América do Sul. Usuários de DMT frequentemente relatam experiências intensas de despertar espiritual, contato com entidades sobrenaturais ou espirituais e a duração ou compressão do tempo. E o que é interessante é que entre os relatos de milhares de usuários que experimentaram a ayahuasca, a serpente, é documentada como o arquétipo mais comum em suas visões espirituais. O berço de alfinetes é um símbolo especial porque o padrão espiral encontrado neles é conhecido por conter a proporção áurea, também conhecida como proporção divina. A proporção áurea é uma proporção matemática encontrada em toda a natureza e está associada à beleza, harmonia e equilíbrio. No caso do berço de pinos, o padrão espiral é criado por uma série de espirais que se curvam em direções opostas, formando um padrão característico que logo segue a proporção áurea. A proporção áurea faz parte da geometria sagrada, frequentemente vista como uma forma de revelar a estrutura azul da criação, pois foi criada para encobrir os princípios e padrões fundamentais que subestimam o universo. Agora fica ainda mais evidente que o berço de pinos que os Anunnaki seguravam, infelizmente não estava lá, mas na verdade simboliza conhecimento sagrado, o padrão da criação de todo o universo, e carrega a mensagem do despertar espiritual, uma iluminação que pode ser alcançada através da ativação da glândula pioneira. E foi assim que se descobriu que os Anunnaki não apenas criaram os humanos como escravos, mas também desempenharam um papel na evolução da consciência humana, ajudando-os a acessar e cultivar seu potencial espiritual. Através de seus genes, juntamente com os do Homo erectus, eles também codificaram em nosso DNA o conhecimento sagrado do universo e a fonte de todo conhecimento que, ao longo da história, esquecemos profundamente, mas que ainda está lá plantado em nosso DNA e que ainda temos a capacidade de lembrar e ativar. Outras características intrigantes associadas aos Anunnaki incluem o misterioso saco retratado em obras de arte antigas, que alguns pesquisadores acreditam ter sido um recipiente para a água da vida, uma substância usada nos experimentos genéticos dos Anunnaki em humanos e animais, ou e se estivessem carregando as sementes dentro delas. Os sacos danificados pelos Anunnaki na arte mesopotâmica antiga poderiam representar uma variedade de coisas diferentes. Uma interpretação possível é que os sacos representavam o papel dos Anunnaki como guardiões de segredos ou guardiões do conhecimento. Nessa interpretação, os sacos poderiam ser vistos como recipientes para conhecimento e tecnologia avançados, representando o papel dos Anunnaki como guardiões e protetores da sabedoria ancestral. Em outros locais, a imagem de sacos é mostrada com semelhanças em dois relevos em pedra, um feito pelos azeris do antigo Iraque por volta de 880 a 859 a.C.,
e o outro feito pelos Olmecas da antiga Mesoamérica por volta de 12.400 a.C. Em ambas as imagens, uma figura masculina carrega o saco na mão como se fosse uma bolsa ou sacola. Na arte azerbaijana, diz-se que a bolsa contém um osso mágico, provavelmente simbolizando a fertilização da terra pelos Anunnaki. Afinal, acreditava-se que eles eram os criadores do nosso planeta. Nos tempos modernos, os Anunnaki são frequentemente retratados como o equivalente ao Criador de Deus no Antigo Testamento. Mas será que existem evidências da existência dos Anunnaki em textos antigos como a Bíblia e em descobertas arqueológicas? E como podemos ter certeza? A Bíblia contém diversas menções a encontros extraterrestres, incluindo descrições de veículos como nuvens, colunas e moradias, e referências a extraterrestres como samambaias voadoras e florestas em chamas. O livro de Gênesis também menciona os filhos de Deus tendo relações com mulheres humanas, resultando em seres híbridos conhecidos como denéfilos. Eles são descritos como possuindo roupas ou vestimentas que lhes conferiam poder semelhante ao dos Anunnaki da Suméria. Textos antigos como os decifrados por Zecharia Sitchin sugerem que os Anunnaki propuseram o Jardim do Éden. Descobriu-se então que a serpente era um membro dos Anunnaki e não apenas uma criatura bíblica. Especula-se que tenha sido o próprio Enki quem se transformou em serpente para transmitir o conhecimento de sua esposa a seu filho Adão. E isso parece lógico, visto que Enki sempre foi associado ao símbolo da serpente. O livro de Ezequiel também descreve possíveis encontros extraterrestres. Ezequiel é um grande profeta do Antigo Testamento da Bíblia. Ele era um sacerdote que viveu exilado na cidade da Babilônia, segundo a Bíblia. Ezequiel foi escolhido por Deus para receber visões e mensagens que ele então transmitia ao povo de Israel para guiá-los e alertá-los sobre o julgamento vindouro. As profecias de Ezequiel estão registradas no livro de Ezequiel, que é um dos livros da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. Segundo o livro de Ezequiel, ele teve uma visão de um ser alado que se movia e fazia muito barulho, de uma roda que girava sem direção definida. A princípio, Ezequiel pensou que o que via era Deus e prostrou-se no chão para orar. No entanto, mais tarde, ele percebeu que não era Deus e descreveu exatamente o que viu. Essas descrições apresentam uma semelhança impressionante com o que parecem ser os avistamentos de OVNIs modernos. Alguns pesquisadores especularam que o ser alado poderia ser uma representação de uma aeronave extraterrestre e a roda poderia ser uma representação de um tipo de sistema de propulsão que os alienígenas poderiam usar. Curiosamente, o texto hebraico original de Ezequiel não menciona o nome de Deus, mas se refere ao esplendor do Altíssimo. No livro de Ezequiel, o esplendor do mais alto se manifesta uma segunda vez, fazendo com que Ezequiel sinta a gravidade e lhe dando um instrumento de medição para medir uma construção. Então as descrições de Ezequiel poderiam ser interpretadas como evidência de contato com seres extraterrestres em tempos antigos, e se fossem os mesmos que os Anunnaki. Até agora, vimos uma crença generalizada de que os Anunnaki eram entidades extraterrestres que desempenharam um papel significativo na história da humanidade. No entanto, existe alguma prova disso. Para responder a essa pergunta, vamos voltar 20 anos. O local é o Iraque. Durante a Operação Liberdade do Iraque, tropas americanas foram enviadas para manter a ordem em Bagdá. No entanto, combatentes aproveitaram-se do caos e destruíram muitos artefatos antigos, incluindo instrumentos musicais e tabuletas cuneiformes. Acredita-se que as tabuletas cuneiformes roubadas de museus iraquianos durante o caos da guerra em 2003 continham informações cruciais sobre os Anunnaki e sua conexão com seres extraterrestres. A natureza coordenada e organizada do roubo com indivíduos usando óculos de proteção para obter acesso a portas tortas e objetos de valor sugere que este não foi um ato de guerra aleatório. A questão então é, teria sido essa uma tentativa deliberada de ocultar conhecimento proibido do passado? E se os textos roubados contiverem informações significativas que sustentem a teoria de uma conexão com os Anunnaki e o envolvimento de seres extraterrestres na formação da história humana, milhões de pessoas em todo o mundo estão interessadas na possibilidade de seres extraterrestres terem desempenhado um papel significativo na história da humanidade. O roubo do valioso artefato do Museu Nacional de Bagdá destaca a importância de preservar e estudar o passado
para obter uma melhor compreensão de nossas origens e do potencial de seres extraterrestres influenciarem nosso destino. E se pensarmos nisso, imaginemos quantas histórias históricas foram remodeladas e reescritas para que a verdadeira história permaneça oculta e o que sabemos hoje seja apenas uma pequena parte da verdade. A falsificação da história contribuiu mais para impedir o desenvolvimento humano do que qualquer outra coisa conhecida pela humanidade. Como nossa visão da história mudaria se confirmássemos o papel dos Anunnaki na formação da civilização humana, teríamos que reescrever nossos livros de história. E se sim, como isso afetaria nossa compreensão de nós mesmos e do nosso lugar no mundo. Não apenas o fato de que não estamos sozinhos, mas também que carregamos conhecimento divino sagrado em nosso DNA. Agradecemos a todos por assistirem a mais um episódio do nosso programa. Mantenham a mente aberta e até a próxima.